Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 13 de abril de 2010, terça-feira. Verbete é o 1536. 4 páginas, 46 logias e 9 máximos. O tema é canga tribal. A especialidade é a parapatologia. Definição. A canga tribal é o traço fardo, o peso carregado pela portadora com sim vulgar, vítima da robotização existencial, componente da massa humana impensante, lavada cerebralmente e apedeuta quanto à inteligência evolutiva. A pressão holopensênica opressora, a autopensenização padronizada, as cangas conscienciais das crendices, a canga dos manipuladores de consciências, as cangas emocionais, as ficções tribais, as repressões religiosas, as gangues de guias amauróticos, os assediadores religiosos na condição de agentes históricos de decadência, atraso e incultura, a Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana, o Index Librorum Prohibitorum, os máximos da ignorância humana estruturando a teologia, as adorações, as crendices e as ficções religiosas, a histeria religiosa, os desvarios religiosos, as coleiras sociais do ego, as patetices das culturas inúteis, as muletas rituais anti-ciência, as seitas e os facciosismos, as tatuagens tribais, e por aí vai. Eu li só uma parte, porque tem mais de 20 linhas a patologia. Na voluntariologia eu falo a diferença entre voluntário e numerário, que é do Opus Dei. Na acabativa reniciologia, nós falamos em 10, nós falamos beatice, brainwashing, gurulatria, idiotismo cultural e vício da formação cultural. Agora, pergunta. Locar um imóvel a terceiro para fins comerciais de bebidas, cigarros, etc., é um tipo de solidariedade maligna? Qualquer locação de imóvel a terceiro, mesmo que seja para moradia, não configura uma solidariedade maligna? Afinal, na maioria das vezes, não se conhece a personalidade do locatário. Não, isso aí é relativo, eu não acho. Eu acho que a expressão que você usou aqui está muito radical, muito extremista. A situação não é bem assim, não. Tem que ir com calma. Eu mesmo alugo imóveis para muita gente. Eu tenho vários imóveis, e há muitos anos. Agora, você pode escolher o povo para quem você vai alugar, não é assim. Vamos com calma. Agora, alugar às vezes resolve o problema. Tem imóvel meu que o povo está querendo comprar o imóvel há muitos anos, mas eu não quero vender, porque tem outros interesses na história. Porque a pessoa se sente bem com aquilo. Entende? Tenho 32 anos e estudei só até a 6ª série, mas sou muito inteligente. Muito bem, parabéns, você está reconhecendo, tá bom. Então a gente pode falar umas verdades na sua cara. Tenho a impressão de estar sempre acompanhado. Por quê? Agora eu te pergunto, acompanhado bem ou mal? Seria bom explicitar isso aí eu não sei, aí é só você. Se você é muito inteligente, você já definiu o que é. Possivelmente deve ser bom acompanhamento, porque se fosse mal, você já teria dado um jeito nisso. Se você é inteligente, uma pessoa inteligente não vai ficar com assediador o tempo todo no traseiro, vai atrás da gente e tal. Sou estudante de Direito, 4º semestre. Gostaria de saber se o Brasil deveria adotar a teoria da imputação objetiva do que a atual teoria finalista para a diminuição da punibilidade. Olha, isso aí precisa estudar mais, o negócio é mais complexo. Não é tirar uma e colocar no lugar, tem que ver muitas implicações disso. Agora, seria bom a gente escutar aqui a Cris, que é especialista nesses assuntos.
Eu sou apenas um, da rabulística. Ela não, ela é do direito atual. É diferente. Não, então, essa teoria da imputação objetiva fala justamente de diminuir o nexo de causalidade entre o agente e o resultado do crime, né? Então, a noção de causalidade, ela fica sendo um pré-requisito mínimo. Essa teoria, ela é aplicada em alguns países assim do mundo, mas ela é bastante controvertida, porque, por um lado, diz que dessa forma pode-se ser mais célere o processo penal, né? Você não precisa de tantos elementos para comprovar o nexo de causalidade, mas, por outro lado, ficam alguns elementos também defasados, você não pode ter tanta certeza, né? Se você não pode imputar ao agente do crime a questão do dolo, essa é a principal também. Então, tem que se estudar, eu acho que realmente tem que fazer mais pesquisa a respeito disso. Os criminalistas aqui no Brasil não são concordes com relação à adoção dessa teoria da objetivação, da imputação objetiva. Não tem um consenso ainda com relação a isso. Tem pessoas que defendem, mas tem outras que falam que, aplicando isso, muitos elementos que são necessários para justamente fazer a ligação do agente do crime com o fato em si, eles não são relevados e isso poderia estar em prejuízo da pessoa que está sendo acusada. Eu acho que ainda os estudos estão muito superficiais sobre isso. Agora, o que eu acho que precisa mais é de reeducação, é melhorar a educação geral. Se tivesse uma educação superior, aí, maior da história, seria melhor. Li alguns livros sobre a lei da atração e o poder do subconsciente. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esses temas. Qual a melhor maneira de educar e usar a mente para melhor evoluir? Sinto grande necessidade de me aprimorar, mas preciso de orientação. Primeira coisa, a lei da atração, isso faz parte de tudo, e é a própria lei da evolução. O poder do subconsciente, isso é relativo. Deram muito valor para isso através das coisas do Freud, do Jung e outras coisas mais no século XX. Mas subconsciente é um problema da paragenética. Se a pessoa for estudar paragenética, ela vai entender mais o que é o processo interno de si mesma. É aquilo que nós chamamos que é a intraconscienciologia. Agora, para você educar você e sua mente, o processo é arranjar a linealidade da pensenidade. O modo da pessoa, ela pensar, ela sentir e ela agir. De uma maneira reta, com coerência, com racionalidade, com lógica. Então, isso aí é que nós damos todas essas técnicas. Pega a enciclopédia da Conscienciologia e leia todas as técnicas que nós falamos com muita crítica. Desanque com o texto que você lê. Isso pode te ajudar a aprimorar a sua orientação. Vai te ajudar. Agora, não pode ler e admitir o que está lá escrito. A gente não deve acreditar em nada. Tem que fazer experiência por si mesmo. Tem que dar um jeito de ultrapassar o problema apenas da leitura ou da audição de alguma coisa. Pode falar. Na página 26, a quarta linha da página 26. Sim. Os bilhões de fanáticos religiosos na Terra, mais perigosos se comparado aos artefatos nucleares. Por quê? Os artefatos nucleares são comandados por alguma mão, por alguma inteligência, eles não pensam por si. Agora, você já pensou os fanáticos religiosos aí tocar bomba? Ontem na televisão eu estava falando isso. Essa reunião que estão lá falando para ver se diminui os petardos nucleares existentes na Terra. Eles estão visando isso. Porque o fanático religioso, ele é cego. Agora, vamos supor que esses fanáticos estão matando os próprios irmãos, eles adquiram bombas atômicas cada vez mais. Como é que fica isso? Para onde nós vamos? Vai acabar matando muita gente. Uma coisa é soltar uma granadinha dessas comuns do Exército. Outra coisa é soltar uma bomba atômica. Ontem eu vi uma notícia que Estados Unidos e até a Rússia, que são os que têm maior armamento nuclear, estão preocupados com que esses fanáticos religiosos possam usar um armamento atômico. É justamente isso aqui, ó. Isso aqui está bem atualizado aqui, a falta que nós estamos falando. Eu estou falando os bilhões de fanáticos religiosos, que a Terra tem isso mesmo.
São bilhões. É muita gente fanática. Você olha isso que eu vi falando aí, por exemplo, os exércitos de criança que existe, o processo das gestantes bombas. Só isso aí mostra como é que o fanatismo é uma loucura. Então, exército de criança, eu já vi muito noticiário da África. Na África, exército de criança. Então, o processo da reeducação é uma necessidade para ver se melhora o problema, o antibelicismo. Se dá um jeito nisso, porque a terra ainda está muito belicista. O verbete está falando muito e centralizando em religião. É porque a religião é que é o que domina mais. Isso não vai acabar tão cedo. Mas veja, já está na hora de começar a falar essa verdade na frente. Esse fundo religioso é lógico que ele é pernicioso, mas o que é levado à política, a gente pode comparar o fanatismo político ao religioso também. Pode, mas tudo é a mesma coisa, né? Mas no fim é a São mesma processos coisa. de instituições belicistas. A igreja é belicista. Na hora que eles comungam a pessoa, presta atenção, que é mais belicismo do que isso? Então, Está mandando a pessoa para o inferno, presta atenção. Eles acreditam no inferno e mandam a pessoa para o inferno. Quer dizer, onde é que está a compaixão, o amor, a fraternidade? Não tem nada. Mas A hora que eles condenam, por exemplo, aí faz censura de livro, a mesma coisa. Não há liberdade, não há nada. Direito canônico, essa ICAR é de morte. Mas eu ia perguntar o seguinte, se esse fanatismo político ele tem um fundamento religioso, deve ter, não sei. Agora, inclusive que a igreja já... A política, os partidos, são religiões, as religiões são partidos. Tudo é um processo de agremiação visando a finalidade. Agora, a finalidade deles, muitos deles são negativos. Por exemplo, um partido guerrilheiro qualquer. Como é que é isso? Nós estamos cheios de guerrilheiros e guerrilheiras atualmente aqui nos partidos do Brasil. De que eles são Você quer partido mais imoral? É só ler o livro aí que eu estava falando ontem, do que esse Partido dos Trabalhadores, o PT, do Brasil. O pior que me apareceu no Brasil em todos os tempos. Ele ganhou até lá do nosso amigo, do Bigode, do Sigma. E ganhou dele. Tá? Plínio Salgado. Eles são mais salgados do que o Plínio. Mas aí falar de política... Cada corrupção. Existe assim uma confluência muito grande da política radical de esquerda e direita. Fazem muitas coisas iguais também. Porque às vezes até se confunde muitas coisas, o radicalismo de esquerda. Não, e existem os conluios, existem as maracutaias, existem as frentes amplas também, anticosmoéticas, negativas, né? Injustas, dolosas. Isso aí é que também a gente tem que levar em consideração. Agora, essa relação da política com a religião, quer dizer, na própria política, ela está permeada de religião também, né? É coisa... Nos Estados Unidos isso é comum, no Brasil, e agora nesses países muçulmanos é a canga tribal. Por exemplo, olha a canga tribal da turma de torcedor de futebol no mundo inteiro atualmente. Os caras vêm matando uns aos outros atualmente. Olha a canga, que loucura. Mas essas coisas todas se equivalem ao religioso, político, a torcida religiosa. E outra coisa, as cidades modernas atualmente, as megalópolis, elas estão com as galeras, são as tribos de bairro, tudo quanto é lado, que não são fáceis. Eu não estava falando aquele negócio aqui, o problema do crack aqui, mesmo em Foz existe isso. O problema do crack. Eles fazem uma freguesia, a freguesia morre, eles têm que criar outra freguesia. Então, de uma hora para outra, já não tem muita gente com crack, porque os caras sumiram. O que aconteceu? Morreram, foram enterrados. Agora, veja, vocês querem tribo pior que essa? A tribo dos crack, a tribo dos traficantes? Antigamente eles chamavam crack, o crack de futebol. Hoje, crack é uma das piores bebidas que tem. Então, vocês vejam bem como é que nós estamos. Outra coisa que dá para reparar, esses estados teocráticos, que são Israel e os muçulmanos, são os que mais brigam, né? Eles estão brigando. Veja,
Essa briga de Israel lá com o processo dos palestinos já vão para 50 anos, mais de 50 anos. Ganhou da guerra dos 50 anos. Daqui a pouco eles vão ganhar da guerra dos 100 anos. Fora as cruzadas também, né? Briga de... Pois é. Isso aí vem... Agora veja, isso é em pleno terceiro milênio, século 21. Você veja, as coisas agora estão ficando assim muito óbvias. Já se fala qual é a verdade relativa de ponta. Antigamente não se falava tanto. E outra coisa, a gente pelo menos tem uma certa liberdade para falar. Antigamente você falava e morria logo em seguida, quer dizer, o cara morria pela verdade. Hoje em dia você aguenta, você pode sustentar uma verdade relativa de ponta. Agora, o problema nosso aqui é procurar o verossímil, procurar o possível, que é a verpom. A gente chegar na verpom aquilo que pode. E você veja o trabalho que tem, quanta gente contra. Nós mesmo temos um monte de gente contra. Vocês há de ver o tanto de reclamação que apareceu na internet sobre as minhas posições perante Chico Xavier. Por quê? Eles querem só endeusar, entendeu? Criar o processo da, vamos dizer, adoração total. Mas essa... Veja, isso é de vomitar, esse negócio de adorar qualquer coisa, a santificação de qualquer coisa. Essa gente não deve ter... Agora, eu falo isso abertamente, é lógico. Vocês há de ver um monte de gente reclamando. Porque todo mundo está falando a favor do Chico. Eu chego e olho a pessoa humana, eu convivi com ele, eu vi como é que é. Eu não posso tapear os outros. Eu vou dizer que ele era um serenão? Não era um serenão. Que na consciência livre também não era, cheio de furo, ó, desse tamanho. Que é isso? Agora, uma pessoa muito boa, eu falei o que é. Perante a média, é preferível ter a opção de Chico Xavier, aí de tudo quanto é jeito. E nessa média que eu estou falando aqui, ó, que é a massa humana impensante, olha aqui, a robotização existencial, massa humana impensante, a consi vulgar. O Chico não era uma consi vulgar. Mas não era também um serenão. O que há? Agora, esse processo de falar essa verdade relativa de ponta chateia os fanáticos, são os fanáticos que reclamam. Todo mundo que vem contra aquilo que eu falo, você pode olhar, 90% deles são fanáticos. Eles estão contra porque a gente está falando uma coisa muito determinada, muito objetiva, baseada em fatos, tudo meio baseado em fatos. E as pessoas querem que a gente interprete os fatos erradamente, isso não dá. Eu não estou fazendo ficção, nem também estou brincando com essas coisas. Que é isso? Agora aqui, qual seria a importância da PROEX atual, do EM na Terra, para que ele tenha sido escolhido para passar pelo processo de pré-mãe, dentre tantas outras consciências do planeta dele, que também tiveram de ser transmigradas? O senhor tem informação se outros também passaram pelo mesmo processo? Tudo indica que eles querem fazer outros, mas o caso dele é o seguinte: eles tinham preparação, ele tinha o perfil para poder levar o assunto para adiante. Isso é que era importante. Agora, ele não era uma pessoa nem comum demais, nem também fora de série do ponto de vista evolutivo. Não, uma pessoa bem comum, igual eu. Não sei se sou muito superficial por profundidade, mas como dividir o ser humano em consciência e corpo? Essa divisão não poderia forçar uma escolha por vaidade de elementos que favoreçam a imortalidade humana? E o corpo não ficaria desprovido de tal reverência? O senhor já ouviu falar em memória genética? Não, nós já ouvimos falar nisso, e uma coisa muito pior. Existe a memória paragenética. Seria bom você estudar o que a gente fala de paragenética. A Enciclopédia da Conscienciologia expõe isso tudo. Você está na superfície do assunto ainda. Agora, tem muito mais do que isso. E outra coisa, você pode provar para você que você vive depois que você desativa o corpo humano. Você continua vivendo. Sai do corpo, tem as técnicas. Meu livro Projeciologia explica isso tudo. Já tem muita gente que faz isso, são milhões que já admitem essa realidade.
Gostaria de saber se amparador é sempre masculino ou se existe amparador também. É lógico que existe. A gente usa o amparador porque é o capricho natural já situado internacionalmente de falar apenas o macho para servir para o macho e a fêmea. Agora, eu às vezes coloco o homem e a mulher, para não haver reclamação do mulherio. E outra coisa, às vezes eu ponho a mulher na frente do homem, nas coisas boas, quando possível, mas de vez em quando é na coisa ruim. Eu sou espírita há anos e frequento o Centro Espírita Raio de Luz, na cidade de Barreirinhas, no Maranhão. A minha pergunta é, o que é o conhecimento teórico e empírico da Conscienciologia? Teórico, pois é composto de uma série de pressupostos previamente elaborados. E empírico, pois os que se propõem a estudar têm de vivenciá-la na prática. Acrescenta em nossas vidas? É assim como em nosso trabalho no Centro Espírita? Não, é superior. Há 44 anos eu deixei o Espiritismo como maxi-dissidente. Eu não sou dissidente para menos, eu sou para mais. Então, a Conscienciologia é superior ao Espiritismo. Examina bem e faz a comparação. Qualquer coisa, vem aqui que eu te exponho por A mais B. Traga todos os seus argumentos, que eu vou liquidar com eles. Eu estou estudando isso há muitos anos. Eu deixei o Espiritismo faz 44 anos. Cada bobajada. O Espiritismo está até pior do que é. Há muito tempo estudo para alcançar o nível noético através do despertar da consciência. Gostaria de saber em que aspectos vocês poderiam me ajudar para continuar o meu trabalho aglutinado ao universo. Olha, até aquela sociedade noética já frequentou, já tiveram algumas vezes no Instituto para haver debate dos processos. A sociedade noética da Europa, dos Estados Unidos, tem muita gente que mexe com isso, inclusive na Suíça. Aquele doutor que eu falei era da noética. Agora, o que é que se passa? O despertar da consciência, seria bom você pegar, tem um DVD da Enciclopédia da Conscienciologia. Leia criticando tudo desse DVD que você pode ajudar. O DVD é fácil de achar através desses www que você pescou aí para dar essa mensagem sua. É só olhar que lá tem. O que é transcomunicação instrumental? Ela é uma ferramenta para estudos. A transcomunicação instrumental, eles usam, por exemplo, o processo de televisão, outros aparelhos, outras coisas mais, para que as consciências extrafísicas se comuniquem. Atualmente tem muita gente estudando isso. Aqui no Brasil, a maior é a Rinaldi, que está estudando mais essas coisas. Nós estamos aí, tem uma equipe que está criando um departamento aí, com um local especial, para fazer estudo com aparelhos. Eles já estão. Tem gente aí muito interessada nisso. Quem é que está aí com os... Professor, aqui. Pode falar. As minhas perguntas dizem respeito à fatologia, só que na página 26, terceira linha, eu gostaria que o senhor comentasse os 4 itens seguintes. O fato de não existir religião sem ego sectário, é isso? A anterior, o sono dogmático, é essa, o fato de não existir religião. O sono dogmático. É. O sono dogmático é a pessoa que arranja, aceita um dogma e dorme em cima dele. Ela não reclama, ela não contradiz, ela não refuta, não há confutação, não há o processo. Então, é o sono dogmático. O dogma existe para adormecer os outros. É igual a hipnose. É um processo de doutrinação. Okay. Todo dogma é baseado nisso. Por isso que é preciso a gente dar o contra, inclusive os dogmas da ciência. Quando eles começam a falar também, a gente tem que dar o contra. Dogma é a pessoa dormir no tapa. Então, é uma espécie de sonífero. Não faz a pessoa pesquisar. E o que nós precisamos mesmo é de pesquisa. Ninguém evolui sem investigar, sem pesquisar. A investigação é um verdadeiro sinônimo de evolução da consciência. Agora, nos 2 itens seguintes, né, a esse sono dogmático, Sim. o senhor poderia explicar um pouquinho melhor o fato de não existir religião? O fato de não existir religião sem o ethos setários. Ethos, no caso, é o comportamento, o modo da pessoa agir, como ela se manifesta. Toda religião é sectária.
Então, o que acontece? Ela é facciosa. Então, ela é a favor só dos irmãos que admite a ideia dela e contra os outros. Por isso que a igreja excomunga os outros. Por isso que a turma da religião lá, o Islã, por exemplo, arranja gente para servir do corpo como bomba para matar os outros. Não há um processo de fraternidade. Outra coisa, as religiões, elas criam guerras, guerrilhas e tudo isso porque não tem fraternidade. Agora, as taras hereditárias culturais assentadas na educação doméstica e na mesologia. Uma educação doméstica, por exemplo, repressora da mãe e do pai sobre religião. É assim que leva a pessoa para ir para o mosteiro, você está entendendo? Ir para a cela do convento. Tudo é um processo de doutrinação do ambiente. Sobre isso também, na argumentologia, o senhor fala de canga tribal amadora e canga tribal profissional. É. Eu não tinha pensado que... Examina bem, porque tudo está dentro aí do processo da religião, que eu peguei a religião para dar o protótipo, que é o que acontece mais na Terra. Canga tribal amadora, do fiel religioso. Aquilo que eu falo, que é o cara que é professor da universidade. Ele então coloca gravata, fica todo enfartelado, tudo arrumado, e pega um dos cabos do andor. E carregando a santa, que é feita de barro. E ele todo imponente ali com o negócio no ombro. Isso aí é isso que eu estou chamando aqui. O fiel religioso. E esse é o fiel nobre, quer dizer, ele às vezes tem curso superior, ele é professor de universidade. No entanto, ele mantém aquele ethos, ele mantém aquele status, ele mantém aquele condicionamento. Agora, a canga tribal profissional, a do sacerdote ou profissional religioso, que fica falando em inferno o tempo todo e não acredita naquilo. Fica falando para a pessoa casar, fazer isso, mas ele não casa. E ele é pedófilo. Quer dizer, isso é profissional religioso, sacerdote da Igreja Católica. Seria um profissional da enganologia, aquela pessoa que é expert. Enganologia, da tapiação, do desviologia. Por isso que ele tem que expor essas coisas todas. Gente, presta atenção só no sacerdote pedófilo. Isso que é coisa pior do que isso. Eu já falei aqui, para mim, um dos crimes piores que tem é você pegar uma criança e fazer sexo com ela de algum modo. Gente, isso é um absurdo. Se você for pensar numa coisa dessa, essa criança não tem ideia de nada. A consciência ainda não recuperou a lucidez. Quer dizer, o negócio de pedofilia é horrível. Agora veja, um cara que é dedicado à religião, que eles acham que é o amor ao próximo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e fazer pedofilia. Paradoxo. Existe crime pior que um sacerdote poderia criar? Ou cometer? No entanto, esse sacerdote que está aí, que é o papão que está aí, do papado, está lá, ele defendeu esse povo. Por que não excomungou esse povo todo para ser coerente? Eles são incapazes de fazer isso. Se ele fizer isso, a ICAR vai por água abaixo. A Igreja Católica Apostólica Romana é ICAR. Então, veja, eles estão no buraco sem saída. Já tem gente que acha que eles vão ceder. Então, os sacerdotes vão começar a casar do jeito que a Igreja Católica, a Igreja Protestante permite. É uma saída. Não é ideal ainda, mas já é uma saída. Vamos ver se eles chegam lá. Agora, o hitlerista que está lá, que é um ex-nazista, esse aí é difícil. Não sei se ele vai conseguir. Coitado, se ele for fazer isso também, aonde ele vai mais morder na língua, né? É totalmente contra o temperamento do homem. Professor, a questão da pedofilia se poderia enquadrar como um dos piores crimes que tem. Agora, isso começou a aparecer mais de uns tempos para cá. É porque era encoberto. Sempre existiu. Era encoberto. Agora que está aflorando, ficou visível. Sim. Antes era invisível. Eu sei disso, porque da minha infância eu vi isso. A década de 30, em Minas Gerais, tinha muita gente cometendo essas coisas.
Sim. E o processo era tudo a boca pequena, porque se falasse eles mandavam matar, porque lá tinha muito disso. E para a pessoa superar isso, são algumas vidas, né? Ela não muda de um momento para o outro. É preciso agora, nós temos que colocar a boca no microfone, falar essas realidades, tocar nesse assunto. A mídia já começou a falar, isso é bom. Olha só, a Igreja Católica, eu não lembro de nenhuma crise tão grande igual essa que tem atualmente. Já apareceu em tudo quanto é mídia, na imprensa. O Papa, desses papas todos que eu vi na minha vida até hoje, desde a minha infância, eu nunca vi ninguém ser acusado, um Papa ser acusado tão forte igual esse. Você já viu isso? Você que já viu muito Papa, ainda mais você que é lá da Itália? Não, esse Papa, ele é mais conservador, ele é muito... Pois é, não, e Ele não ele tem era da carisma. juventude hitlerista, ele era da nazista. Ele é sem carisma, ele não tem carisma. Não, isso não tem nada, né? Pelo contrário, esse cara é mal assistido. Agora, a igreja já teve até papisa, né? Tem de tudo, né? Agora é aquele Tem ano... papa de todo quanto é jeito. Tem um papa que entrou em batalha, foi guerreiro. O anterior lá era bem mais carismático, lá o polonês, né? Não, mas também Mas está sendo fez- errado o bico. E esse Era cara mandava no outro. Ele fez muita bobagem. Esse aí conservador. mandava no outro. O negócio da Opus Dei, por exemplo, tudo, o outro fez muita besteira. Isso aí é o tipo Golbery. Opus Dei é um exército da igreja e comanda o dinheiro da igreja. É tipo Golbery, né, meu? Isso que o senhor falou, eu acho muito sério, a questão do aliciamento, né? Até então não se falava. Hoje em dia a gente tem mais liberdade para se queixar, para falar a questão do aliciamento. As próprias mulheres, quando sofrem isso, antigamente era tudo muito encoberto. Hoje em dia se pode colocar mais a boca no trombone, falar mais a respeito. tem E que o falar aspecto a da verdade. religião, professor? Agora, ó, com a explosão demográfica, essas coisas todas tem que aflorar, vem a superfície, vem a furo, ficam expostas, não tem jeito. Hoje, guardar segredo é bobagem, não existe isso mais. O aspecto da religião é um tipo de guerra mais séria que a encoberta, né? É uma maldade encoberta dentro da questão da pedofilia. Agora, eu penso que a canga tribal, que é o assunto de hoje aqui, esse assunto vai ficar cada vez mais debatido na Terra. Isso vai ser inevitável, por causa das conversas. Na página 27, a paradoxologia, aqui no comecinho dela. Que você O paradoxo da aparência moderníssima, essência... Eu tentei procurar exemplo. Paradoxo, aparência Não achei. moderníssima e essência conservadoríssima. Estava Entende? procurando exemplo, não, Né? Tem eu não muita achei gente assim, exemplo entende? muito disso. Aparência moderníssima e essência conservadoríssima. Não sei se a igreja não dá para encaixar. Observa bem os cantores da igreja. Eles são Cantores assim. da igreja. Vai lá, Assim, vai lá nas lojas americanas, lá no shopping, e veja os discos dos caras da igreja. Aquele padre Eles estão famoso. vendendo lá, são discos já usados, etc. É tudo na base de R$7. E tem padres Eu já cantores. estou dando, fazendo propaganda da igreja, para vocês verem como é que eles são lindos. Na religião tem isso, às vezes eles tocam até música, tudo quanto é tipo de música também. Né? Pois é. Hoje em dia eles estão usando isso, mas é uma Pois aparência. é, a aparência moderníssima. Ele participa tudo. Só falta eles cantar o hip hop, mas estão perto, né? Daqui a pouco eles já chegam lá. Agora, uma essência conservadoríssima. A panca, o jeito, é tudo moderno. Mas é um problema. Todos são um exemplo, né? Porque a gente já está falando muito aqui na igreja. A Ele é bom. igreja católica também tem uma ala que se diz moderníssima, aquela ala. Ah, sim. Então é isso. Moderníssima. Moderníssima. Talvez seja isso. E estão adorando o santo de barro. E esse é que falava do paganismo, daquela coisa toda. Gente, religião é um negócio hilário. Se você for olhar, o negócio é terrível. Agora, é tragicômico. Não é só cômico, tem uma tragédia no meio. É terrível. Mas, o chefe, o que você queria?
Professor, aqui o senhor fala logo abaixo, a legislogia, as leis do contágio psicológico. Isso é para chamar a atenção do quanto isso pode contagiar? Quanto pode Não, porque afetar? as leis do contágio psicológico, elas pegam tudo, né? Começou a falar uma certa coisa na mídia aí, daí a pouco tem uma opção de gente que está lá batendo palma. Qualquer coisa que aparecer, sempre tem os seguidores. Tem gente que não tem nada para fazer, isso é um perigo. Agora, o processo nosso é falar a realidade para que a pessoa decida por si, sem influenciar. A gente não pode procurar convencer ou persuadir os outros, mas mostrar a realidade, comunicar o que a gente pensa e pedir para a pessoa pesquisar por si. O problema todo é esse. E é aí que é o difícil. A maioria não quer ter o trabalho da pesquisa. Então ela pega a primeira coisa, não me adaptei nisso, então vou, ela engole aquilo e pronto. Aí vem a canga. Não tem jeito. Gente, vocês querem coisa pior do que uma pessoa se ajoelhar perante um santo de barro? Você quer coisa mais ridícula, piegas? Não, presta atenção. Vamos examinar isso. Terrível. E outra coisa, o cara mata um lá na rua, entra na igreja logo e fica lá. Pronto, melhorou. Daí a pouco ele chama o padre, lá o padre abençoa ele e fala assim, vai meu filho, não peques mais. Ele vai matar o outro. Os filmes têm mostrado isso todo dia, e baseado em fato. A igreja, às vezes, é um refúgio da baratosfera. Vocês sabem que uma vez eu fui à Europa lá, então tinha uma das igrejas num determinado país, que eu não vou falar aí, para não chatear, e eles falaram assim, essa é a igreja mais antiga aqui do país e uma das mais antigas da Europa. Ela é abençoada sob todos os processos, etc. Tal. A igrejinha antiga daquelas de muitos séculos, etc. Tal. A hora que eu entrei lá, eu olhei o ambiente, como é que era, e a barulhada que está lá, um monte de gente que morreu, tudo gritando até hoje, um ambiente terrível. E a igreja tudo dourada, tudo bonito, cheio de ouro, de tudo quanto é jeito na sacristia, os negócios todos. Eu saí logo e falei assim, mas por quê? Você não gostou? Eu falei, não, entra lá, vocês não têm sensibilidade? Um dos piores lugares que eu já estive aqui é essa igreja. Aí apareceram outros conosco lá, eu falei, então, falei assim, Bolas, eu estou com dor de cabeça. O outro saiu daí, eu estou tonto. Agora, mataram um monte de gente naquela igreja. E eles estão lá, abençoando. Foi matado lá dentro. E tinha relação com a igreja que estava matando os outros também lá dentro. Entendeu como é que é? Agora, isso é terrível quando você encontra um holopensene desse totalmente contraditório. Era o lugar de exaltação. Agora, eu já vi muitas igrejas assim. Tem igreja brava. Uma vez eu entrei numa e falei assim, olha, isso aqui tem alguma coisa e o processo é de sacristia. Aí chegou o povo lá, me chamou de lá e falou assim, não, aqui tem um negócio, eles falam muito que o padre faz isso. O negócio é de sacristia. Agora eu senti, a hora que eu entrei dentro do processo da igreja, como é que o ambiente é carregado. Agora você veja bem, aquele monte de gente que vai lá para fazer prece, orar, se ajoelhar, não limpa, não consegue limpar. Por quê? O negócio é contraditório, ele é íncito, ele está lá dentro, é intrínseco, você está entendendo? Eles não conseguem limpar o ambiente, o holopensene negativo. Isso demora muito. Agora, lá na igreja essa que eu vi, a turma perguntou, Walter, o que é que faz num caso desse? Assim, derruba, faz um jardim aqui, esquece que aqui existiu isso, esquece o passado, dá um jeito para limpar, não tem outro jeito. Agora ele fala assim, isso é impossível. Assim, eu estou vendo. Só o dourado lá daquela sacristia, negócio tudo dourado. Você sabe, tudo filigranado lá com ouro, aquele negócio todo que faz, banho de ouro, tudo brilhando. Uma coisa terrível. Nós estamos offline, quer dizer, saímos da linha, ou seja, fomos para o acostamento em matéria de contato. Professora, Sim. aqui. Eu gostaria de saber sobre Eu quero falar para vocês só uma coisa, só um minutinho.
Faz mais ou menos 10 minutos, eu estava falando da igreja, quando apareceu um sacerdote, dos piores que tem. Eles levaram já o sacerdote. Eu joguei energia aqui para ver. Eu não sei se alguém percebeu a passagem dele. Agora, ó, ele veio com algum de vocês. Seria bom vocês examinar isso. Ele veio com alguém aí. Agora, é um sacerdote, outra coisa, ele está aparamentado, tudo arrumado. Para mim, um ex-bispo. Agora, ó, soltaram ele aí, ele veio em cima de mim, eu segurei aqui com a energia, o negócio todo, comecei a fazer um encapsulamento, eles encaminharam ele agora. Ele está bem consciente, ele não perdeu consciência nem nada, sabe tudo o que está se passando, mas não gostou de nada. Agora veja, são esses que a gente tem que dar um jeito nele. Mas fala. Professor, sobre o Homo sapiens pacíficos, né, eu gostaria de saber, assim, porque para mim, né, é uma opinião pessoal, eu acho a maior obra escrita da Conscienciologia, na minha opinião. O Pacíficos. Porque eu acho que aquilo ali é uma... Assim, muita gente no passado idealizou aquilo ali em termos de paz. Isso é uma bondade sua, mas isso é que talvez diz respeito ao seu temperamento. Sabe como é que é? O Homo sapiens urbanizado é mais sério do que ele, se você for olhar certas coisas. Agora, você deve ser assim por causa do seu temperamento. Você está na fase já de transição do processo da pacificidade, muito sério. Você deve ter gostado do livro por causa disso. Mas eu não acho que seja o melhor livro que eu escrevi, não. Mas eu gostaria de saber, de qualquer forma, qual a dimensão que ele pode tomar, assim, em termos de civilizações futuras. Né? Porque eu acho que no futuro esse livro ele ajuda a situação, mas veja, tem muito mais coisa que pode escrever sobre isso. Eu não escrevi, é muito pouca coisa que eu falei sobre pacifismo aí. Tem muito mais coisa para se escrever. Agora, um dos processos mais altos do livro são os bés, entendeu? Aquelas 100 com os bés que eu dou ali a relação, aquilo ali é bravo. E outra coisa, toda a relação, por exemplo, aquilo que nós fizemos, que deu um trabalho danado para mim, com a série, inclusive para a Adriana e muitas outras pessoas, para nós fazermos um levantamento, por exemplo, de tudo quanto é guerra, aquelas condições todas. Aquilo ali é terrível, que é uma cronologia da situação, entende? Foi tudo escolhido a dedo, para dar uma ideia, né, do que é o Homo sapiens pacífico. Agora, ele é bom, mas tem muito mais coisa. Para falar sobre o pacifismo, precisa de 10 livros igual esse, do mesmo tamanho dele. É muito material que tem. O que eu selecionei, que não pude publicar, é um montão. E algumas coisas eu tinha que repetir, devido ao processo do Homo reurbanizado, porque eu estava fazendo uma espécie de paralelo. Entende? E o total desse livro é 1.484 páginas, não podia passar disso. Então foi tudo estudado, de acordo com a situação. Mas tem muito mais que se pode pesquisar nisso. Eu mesmo tinha muito material para colocar. Entende? Nós temos que lembrar o seguinte: a insensatez da humanidade se manifesta mais através da guerra. Não é através do suicídio nem do homicídio isolado. É através da guerra, porque é o morticínio, é o extermínio, é a mortandade. Isso é que é o sério. Então, a guerra é que mostra isso. Agora, a insensatez na história humana é a coisa mais comum que tem. A história da humanidade nada mais é do que um corolário de insensatez. É uma insensatez depois da outra, assim, ó. Está começando a evoluir, está começando a querer melhorar, mas é terrível. Tem até aquela historiadora que escreveu A Marcha da Insensatez, que é o processo da história. Ela está certa. É muita insensatez. Olha só as insensatezes da Terra atualmente. Observe. Israel, os palestinos, a Rússia, junto com aquelas ex-repúblicas soviéticas. Olha a briga que tem. Veja, observe. Aqueles negócios da Geórgia, essa coisa toda. Só para a gente ver alguma coisinha aí. Tem muito mais do que isso. Ó, nós já entramos na linha, sabe? Estamos online.
Professor, Sim. eu não sei se eu trouxe esse padre, né? Mas eu pensei Você estava muito... pensando em padre hoje? Então, pode ser que seja. Eu pensei muito em Cabo Frio, no convento de Santo Antônio, porque a gente sabe, o senhor deve saber disso, que tem túneis lá no convento Mas, olha, tem faziam mais. Angra dos Reis é pior. Outra coisa, descobriram uma porção de feto lá embaixo. Que os padres arranjavam filho com as freiras e não podia falar. Então ficava tudo no túnel. Agora, hoje você pensou nisso? Não. Sempre senti uma energia muito ruim naquele convento. Antes de chegar aqui, de entrar aqui no tertuliário, você pensou nisso? Não, Até de padre? antes não. Pensei quando o senhor começou a falar nas coisas cometidas pela igreja e tudo. Aí eu comecei a pensar no convento e comecei... Porque eu sinto uma energia muito ruim naquele convento. Eu não consigo ficar nem uma hora lá dentro, entendeu? Então, E eu tenho, assim, curiosidade para ver dizem que tem caminhos subterrâneos, né? Que eles, em túneis, que eles faziam torturas. Sei, mas né? você não conhece lá a outra? Jangra? Angra dos Reis. Não, eu conheço de Niterói, forte Angra de Niterói. dos Reis, a hora que você vai chegando assim, você sente, mas muitos metros antes, o local que está tudo ainda carregado. Eles não conseguiram limpar. Agora, aquilo prejudica demais a Angra dos Reis. Lá já teve tremor de terra, lá era uma das maiores prisões que o Brasil já fez da Ilha Grande. Quando for fazer, onde é que ia colocar a radioatividade? Adivinha onde que eles escolheram? Angra dos Reis. Entendeu? Eu examinei, eu tive Angra dos Reis para examinar essas coisas todas. E olha, não melhorou nada ainda. A situação é precária. Agora, recentemente, teve mais alguma coisa de natureza lá brava, né? Eles tiveram até que parar com as comemorações, tudo. Angra é de morte. Agora, ó, tem paisagens maravilhosas em Angra. Um monte de ilha, uma situação de doido, mas baratosférica. Terrível. Professor, eu não sei se foi, né? Porque eu não estava sentindo nada. Mas ontem, quando nós chegamos no trabalho de energia, o Christian recebeu um e-mail lá das freiras, porque ele aluga o local das freiras, né? Que agora é um hotel. E aí ele estava falando, não, mas é muito difícil trabalhar com esses religiosos e tudo. E daí evocou bastante, né? Mas eu não sei. Eu sei que veio com alguém aí de vocês, não sei quem, tá certo? Agora aqui, como devemos agir com uma pessoa próxima que é evangélica, no caso a minha irmã, e que fica cair lá com as suas crenças rudimentares e de autoajuda da igreja evangélica que frequenta, e com princípios mais avançados da conscienciologia, que eu e minha filha estudamos há muito tempo. Percebo que ela é uma alma nova, mas posso estar enganada, pois ela age na defensiva, tentando atacar nossas ideias. E percebo a malignidade nesses atos. Tem assediador? Aí a gente fala, yes, sure, d'accord. Não é isso? Está na cara que é, né? Agora, ó, acalma sua irmã e deixa ela seguir a vida, ela está querendo, arranja uns livros da igreja evangélica e dá de presente para ela. Fala com ela para ela estudar mais. Quem sabe que ela estudando, quem sabe que vem a luz, né, na cabeça. Arranja uns livros da própria igreja evangélica para fazer, ela criar o hábito de estudar, para ter ideia própria. Às vezes é uma saída. Eu já vi um caso que eu recomendei isso e deu certo. A pessoa começou a estudar e começou a ver os furos da própria igreja evangélica através dos livros. E outra coisa, todo lado tem as livrarias evangélicas, é só ir lá. Eu fui numa dessas livrarias, comprei 3 livros, dei para a pessoa. Falei assim, eu nem ia para você crescer. Do jeito que eu estudo muito, que eu sou anti-evangélico, você vai estudar para ser cada vez mais evangélico.
Agora, a pessoa estudou, agora os livros que eu escolhi foi o máximo. Eu não vou dizer aqui o que. Mas tudo deles, tudo da igreja lá. Tudo tio Neil Obsta, dos evangelhos. Como funcionam as intervenções dos amparadores nas grandes epidemias? Por exemplo, em relação ao crack, como eles atuam em relação aos grandes assediadores que inspiraram os traficantes a introduzir aqui no planeta essa droga? É muito grave a nossa situação em relação a essa substância. O senhor tem alguma informação mais detalhada sobre esse momento planetário? Sim, eu vivo falando nisso, são as com os réus, está por aí. Escuta, eu na década de 40, nós estávamos trabalhando com o processo de consciência, dentro de sessão de desobsessão, quando uma consciência veio, porque estavam querendo arranjar um vírus que pudesse desnortear todo mundo. E julgar o vírus em algum lugar na água da cidade, alguma coisa nesse sentido, mas um vírus que proliferasse demais e que aguentasse a água. Isso é da década de 40. A turma, quando nós saímos de lá, nós falamos assim, Mola, isso parece gibi, parece seriado, história em quadrinhos, seriado de cinema da época. Naquela época tinha aqueles seriados com 15 episódios. O que o cara estava falando lá, através do médium, era justamente isso. Agora veja, é isso aí, o crack é uma das coisas que eles conseguiram já. Isso aí é diretamente da baratosfera. Você sabe que o crack é a cocaína que não é depurada. Então ali tem uma série de ácidos e de ingredientes que perturba mais a pessoa, por isso que mata. Ela, primeiro, geralmente, uma vez só que a pessoa entra, ou no máximo em 3 dias, a pessoa fica viciada. E ela chega de tal maneira que ela começa só a pensar em crack, ela não pensa em outra coisa. Acabou tudo quanto é afeto que ela tinha, condições, interesses, dinheiro, ela só pensa no dinheiro para comprar o crack. E vocês sabem, o crack, por exemplo, nessa cidade aqui é um perigo. Sabe quanto é uma pedra de crack? 5 pratas. Só. 5 pratas. Você compra uma pedra de crack e você já começa a ficar grogue e acabar com o seu corpo. Quer dizer, eles conseguiram. Sob certo aspecto, isso equivale ao vírus que eles viviam falando. Naquela ocasião, eles falavam que queriam arranjar uma bactéria. A tendência era essa, o cara falando. E outra coisa, era uma gangue extrafísica, que estavam tentando serem encaminhados. Sinto forte pressão e estalos na testa, principalmente ao dormir e ao acordar. Tenho projeções frequentemente e os estalos e a pressão estão se tornando cada vez mais frequentes ao ponto de prejudicar a minha vida intrafísica. Poderia explicar o fenômeno para mim, se possível apresentar soluções? O problema todo é o seguinte, muita pressão e estalo na testa, preciso examinar, hoje tem uns aparelhos aí, muito fácil para ver, tem que levar, a primeira coisa, examinar isso com o médico, que é aquilo que, por exemplo, o Pedro faz aqui, que é especialista nisso. A primeira coisa é isso, depois a gente tem que examinar o resto. Primeiro tem que afastar o componente ou a possibilidade de um componente físico, fisiológico, para depois ver se isso aí tem processo de, vamos dizer, bloqueio cortical, alguma coisa, por exemplo, de sons intracranianos, algum problema do fenômeno em si. Mas primeiro tem que ver isso, afastar a cefaleia e outras coisas mais. Qual o caminho para sondar se temos ou não algo parado ou algo negativo com determinada pessoa? Procurar conviver com a pessoa e ver a reação dela perante você. Como é que ela reage com você? E outra coisa, procurar conviver amigavelmente, fraternalmente com ela. Com isso a gente tem uma noção do nível de convívio passado, para ver o que a gente pode fazer no convívio atual, no convívio presente. É uma saída. O caminho nosso é o seguinte, ninguém perde ninguém. Se há alguma coisa assim, procure conciliar enquanto você pode. Quanto mais depressa, melhor. O ideal é a reconciliação sobre todos os aspectos e abençoar a pessoa. Esse é o jeito. Pode falar. Valdo, na hora que antes de estar falando desse padre, antes de estar falando desse padre, eu estava assim, como se eu tivesse
sonolência, assim, como se estivesse saindo do corpo. Depois, é como se tivesse... os amparadores estivessem por aqui. Eu senti que ele devia estar por aqui, porque o padre que fez o nosso casamento, ele desfumou de AIDS. E de vez em quando eu sentia... Esse era padre ou era bispo? Não, ele era padre. Agora, a roupa dele era de padre? Ele era vaidoso, ele sempre... Como é que era a roupa? Ele era negro, agora... Não é esse, não. Não, é? Esse aí é branco e está com a roupa que parece ser de bispo, tudo arrumado, tem um próximo na cabeça. Então... Mas é padre mesmo, só que tem que é tipo bispo. E cheio de si. Parece que esse aí dirigia muita gente. O caso dele é esse. Agora, raramente eles trazem ele aqui. Eles trouxeram porque veio com alguns de vocês aí, não sabemos quem, Professor. e teve que ser assistido assim, tipo regime de urgência, pronto-socorro. Professor, é que eu não sei, né? Eu quero só tirar assim a dúvida. Mas eu tinha uma pergunta para te fazer e acabei não fazendo essa pergunta, né? Qual que era a pergunta? Bom, a pergunta... Tinha padre no meio? Tinha. Vocês viram o que eu falei com ele? Eu desconfiei que era você. Agora, ó, ele não tem nada que ver diretamente com você, não. É você que bancou esponja e trouxe, mas eu acho que ele veio com você, sim. Vocês viram o que é? Que antes disso, eu insinuei, a hora que eu falei com ele, que ele estava entre o belicismo e o pacifismo, que estava caminhando para isso, que hoje ele é muito preocupado com o pacifismo, por isso que ele gostou do livro. Vocês não viram isso? Agora, eu desconfiei que fosse ele. É que, na verdade, assim, eu dei uma lida uma época no livro... Você bancou a esponja desse padre. Sim. Mas tu sabe que ele está... Eu acho que ele estava perturbando muita gente por aí. Sim. É que uma época eu dei uma lida no livro da Mabel ali sobre a profilaxia das manipulações conscienciais, porque eu tive aí, eu tenho alguns parentes aí naquela renovação carismática católica, né? Ah, é? E quando eu fiz aí a opção, na época também, dos estudos espíritas, eu fui praguejado e quase me desejaram a morte, assim, para falar bem a verdade, né? E, bom, na Conscienciologia, então, nem se fala, né? O pessoal é de um radicalismo fora do comum, assim. Eu tinha alguma coisa para te perguntar em relação a isso, acabei não perguntando. Por isso que eu desconfiei que tinha alguma coisa desse padre no meio aí comigo. Mas o que é? Qual a pergunta? Não, na verdade, assim, eu gostaria de saber o que tem no processo extrafísico por trás desse povo todo aí, esse radicalismo todo, que agora é um movimento, eu digo até, que eles estão tentando trazer o povo de volta para a Igreja Católica através desse movimento, né? Eles estão fazendo isso devido aos evangélicos, né? E os evangélicos começaram a fazer os exorcismos, aquela coisa toda, fazer muita cena, arranjaram muita música. Então, eles começaram a crescer mais do que a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica está reagindo para não perder os seus fiéis. E agora, esse povo tudo é fanático igual aos outros. Agora, isso tudo é obra do Opus Dei. É o Opus Dei que está incentivando a carismática. É de propósito. Tudo é deles, porque a cabeça hoje da igreja não é mais dos dominicanos, é do Opus Dei. Então, a política, sabe, da igreja, é do Opus Dei. Agora, por exemplo, atualmente é capaz deles ter até algum problema, pelo seguinte: o Papa atual é muito autoritário, muito prepotente. E perante o Opus Dei, como é que fica? O outro Papa, ele se submeteu, recebeu a canga do Opus Dei. Até colocou lá o nosso amigo como santo, etc. Tal. Você está entendendo? O fundador do Opus Dei. Mas agora esse aí não é. Pode ser até que tenha algum problema entre eles, que eu não sei o quê. Eu estou até de olho para ver se isso ia acontecer por causa do temperamento. Esse Papa aí não deve aceitar muita submissão do Opus Dei em cima dele. Vamos ver o que vai dar. Agora, a igreja está em franca crise. E outra coisa, eu vi que isso não é porque a mídia falou que é um dos maiores problemas que a igreja já teve. Não é, não. O que eu estou vendo é devido ao processo extrafísico. Tem muito mais sacerdote esquisito, alterado, assediador por aqui. Se aqui tem, deve estar por todo lado assim. Quer dizer, isso aí levantou a poeira.
sabe? O sacerdote extrafísico, os assediadores da igreja. É um monte. E esse povo está tudo assim. Não tem nada a ver conosco. O problema é o seguinte, o problema que eu vi é que, devido ao negócio da pedofilia contra o Papa, a mídia toda está falando que é a pior coisa. A Globo News, eu vi isso umas 4 vezes já esses dias. Eles falando que o Papa está no problema, vem, faz outro programa, lá está falando, faz outro programa, o povo está tudo falando nisso. Agora, eu notei, antes disso, que tinha aumentado o número de sacerdotes pirados extrafísicos aqui, conscientes, entendeu? Então eu vi, deve ter alguma coisa. Então eu estou achando que isso levantou a poeira por todo lado, contra os padres. Você está entendendo como é que é? Deve ser isso que esse aí está danado da vida. Valdo, o seu comentário foi proposital? Você Qual sentiu a deles? presença? Não, que você começou a falar e ele chegou, ele já estava, como é que foi? Não, ele estava aqui, eu estava falando a situação. Mas você começou a falar antes e ele apareceu? Não, como é que não. foi? Ele estava, mas eles não deixaram que ele chegasse. Depois eu falei, não, deixa vir. A hora que chegou, eu joguei energia, envolvi, fizemos encapsulamento, eles levaram ele. Foi na hora do seu comentário? Não, foi durante a situação. Eu tinha falado, naquela hora, devia ter sido uns 10 minutos antes. Você chegou a sentir a presença do hora dele? Agora, ele estava sozinho, só ele perturbado aí dentro. Agora, um perturbado, no meio de uma porção de gente, tudo pacífico aqui, chama atenção para o Chuchu. Agora, o padre está bem perturbadinho. Uma outra coisa, ele é um homem branco, tinha cabelo ainda, mas tinha um negócio na cabeça, como se fosse um negócio mesmo de bispo, que às vezes eles colocam. E outra coisa também, ele não rejuvenesceu, mostra que ele está perturbado, parece ter mais ou menos uns 58, 60 anos, entendeu? E está com as vestes talares, o negócio todo dele, tudo arrumado, tudo alto nível. Quer dizer, o cara é piradão mesmo, esse aí é dos piores que tem. Esses padres é que combatiam a igreja, o espiritismo, aquela coisa toda. A sessão de desobsessão, um monte deles cuidam só desses padres. Agora, esse aí, eles pegaram porque deve ter vindo junto com ele, porque pensaram que devia estar fazendo alguma coisa. É bom você examinar onde é que você esteve de ontem para hoje. Com quem que você esteve e o lugar que você esteve. Você pensou, junto com os amparadores, você serviu de esponja disso aí. Mas para mim, foi com você mesmo. Eu não falei nada, não, foi com alguém de vocês aí que veio, porque eu nunca falo, né? Se a pessoa não percebeu, não viu, não é bom falar. Não deixa. Agora, faz parte do serviço. Aqui, raramente isso acontece, mas acontece. Você lembra que lá no outro lugar, nós de vez em quando tinha uns que eu falava tudo. Lá tinha menos recursos. Aqui é mais defendido. Eles ficam rondando aí. De vez em quando eu saio, acaba ter tudo, eu levo alguns. Aí eu trabalho lá em casa e levo para o FIEC. É tudo extra, para vocês não sentir a presença de ninguém. Mas às vezes um caso desse, não, isso aí é emergencial, é pronto-socorro. Não, e eu acho que tem a ver também, porque eu já tive, antes de vir para Foz do Iguaçu, teve um dia que eu comentei contigo lá embaixo, que, bom, a minha mãe está sempre envolvida com esses negócios da igreja, minha família toda é muito disso daí tudo. Que você falou. E aí eu comentei com você que eu tomei uma cantada de um padre. Foi. Né? Que teve um padre que me assediou. Assediou aí. E antes de eu vir para Foz, então eu acho que tem alguma coisa aí, nesse processo todo aí, que está mexendo com a coisa. Não, você está limpando as coisas. Muito embora limpar totalmente, não pode, porque você está com a família nuclear lá dentro. Não, tem que ir com calma. É aquilo que eu estava falando, conciliar, reconciliar. Colocar pacificação. Homo sapiens pacífico, que é você. Tá, ok. Ele é o Homo sapiens pacífico. Esse é o caminho. E ele estuda muito, ele procura pesquisar, ele refuta, ele indaga. Sempre foi assim. Ele. Agora, chega a hora, né? Você começa a assistir. Isso aí é uma assistência que você fez, querendo ou não. Sério. E você está mais ou menos equilibrado. Isso não te
desarticulou nada. Você não está com dor de cabeça, não tem nada, né? Quando você chegou, ok, mas agora Início está melhor, né? de um pouquinho de dor de cabeça bem no início, depois passou. Por causa disso. Um homem desse dá dores do dedão do pé à ponta do nariz. Isso aí é um problema, esses caras. Esse aí não é conceder, é pior. É tipo mega assediador e bem perturbado. E ele não consegue manter as energias. Agora, por exemplo, existe um livro que o Chico recebeu de André Luiz, chama Libertação. Lá está falando de um Papa. Eles descrevem lá o Gregório, lá, que é mais ou menos isso. O Gregório é um dos papas da igreja lá, bravo, que criou esse negócio todo. E muita coisa de guerra, muito belicista. Esse aí deve ser dessa gangue. É dessa gangue essa física, deve ser desse. O Gregório era o Gregório mesmo? O Papa Gregório? É um dos Gregórios, porque são vários Gregórios, né? Aquele é um dos Gregórios. O do calendário? Depois apareceu a mãe dele, para ver se mexia nele e tal. Eu me lembro. Para dar um baque. Tem muito caso daquilo que é real. Eles vivem isso mesmo, é processo umbralino mesmo, paratosférico, bravo. Tem muita coisa disso. Entendi. Esses caras trabalharam muito, inclusive na Segunda Guerra. Por exemplo, o Pio XII era favorável aos nazistas, você sabe disso, era o Papa. Aquilo criou muita coisa extrafisicamente negativa na questão da igreja. Criou muito estigma, né? Vocês ainda estão tentando limpar. Você veja, a hora que eles escolhem esse cara, que era da juventude hitlerista, você vê que a igreja não está bem assistida. Não é possível. E ele que era o chefão do processo da ideologia, dos princípios da igreja, do processo do canonismo todo, do vaticanismo total. Durante muitos anos ele foi o chefão. E foi justamente aí que ele defendeu o negócio. Foi o negócio do Leonardo Boff, foi ele que colocou o Leonardo Boff fora. Fora, exato. É a teologia da libertação. O negócio não é fácil. Agora, é a vida, né? Agora, só para falar umas coisas, já que você está aqui, não é estranho acontecer tudo isso com a igreja, as coisas negativas, e a nossa amiga ir embora sem mais nem menos? Sabe qual é a nossa amiga? Lá no Haiti. Ela que tem uma relação, uma coisa com outra. Eu, na ocasião, fiquei calado, mas agora estou falando, porque as coisas estão muito mais óbvias. Porque me perguntaram, mas por que só essa dona que morreu? Por que a igreja... Outra coisa, foi a igreja que caiu em cima dela. Como é que é possível uma coisa dessa? Não, teve padre, mas veja, mas ela, que a mulher era boa. Você está entendendo? É uma má pecar. Vocês me perdoam. Mas agora, você não pode falar nada disso para a igreja católica, eles nem entendem essas coisas. Mas é uma má pecar destrutiva que aconteceu com a nossa amiga. Você acha que ele pegou, você vê lógica nessa correlação que eu estou mostrando? Agora, eu já tinha pensado isso antes. Estou falando, agora que você está aqui, nós estamos falando isso, esse padre apareceu. Você acha que ela tinha... isso foi a favor dela para poder resgatar tudo mais rápido? Ou isso foi por envolvimento excessivo? Tem que ver. A primeira coisa. Era a quarta ou quinta vez que ela tinha tentado ir ao Haiti para fazer isso. Ela não foi antes. A gente não sabe. Agora, o que é estranho é que ela, dentro da igreja, cai a igreja em cima dela. Como é que é possível? Dentro de um processo desse. Por que ela? Algumas pessoas que estavam na igreja se salvaram. Salvaram? Pois é. Por que ela? Teve padre no meio, ok. Mas e ela? E essa mulher era boa. Era positiva. O negócio é tão positivo que eu segui as coisas dela, porque o irmão dela é dos tais, meus irmãos, mas ela não é assim. Ela é diferente do irmão. O irmão é melífluo, ela não. Quando essa aqui foi estudar para defender tese lá do processo dela, ela veio me falar assim, segue isso sim. Vale a pena, que essa mulher é boa. Você lembra?
Eu fui o primeiro a defender a situação, logo que apareceu a situação. Agora é a vida, né? Aproveitando aí, professor, na fatologia, página 26, na sexta linha, no finalzinho da sexta linha, os vínculos identitários. Fala um pouquinho disso. O processo é o seguinte: identidade, existe o vínculo dessa vida, tá certo? Então a sua identidade é a minha. Agora vamos examinar o seu passado e o meu. Quais os vínculos identitários que nós temos multissecular ou milenário? Esses criam o processo da canga ainda mais. Por exemplo, são os vínculos identitários positivos que permitiram que vocês viessem para fora. Que eu viesse junto com vocês, ou vocês viessem comigo. Você está entendendo? 575 pessoas à toa, ninguém faz isso. Isso é uma transmigração interna. É uma imigração interna. É uma coisa séria. Agora, isso são vínculos identitários, que é o que mostra o processo da identidade, que coaduna, que há o processo, vamos dizer, do rapport, da empatia, da afinidade, da identificação real. Agora, o que eu vejo é isso. Quando esse vínculo é negativo, por exemplo, uma pessoa esteve na máfia, você acha que ela vai deixar a máfia de uma hora para outra? Não tem jeito. Fácil. Quantas vidas ela vai mexer com aquilo para ficar livre? E outra coisa, para sair quando o negócio é muito sério, que afundou demais, a pessoa tem que sair ajudando, tem que sair limpando, tem que sair, então, melhorando a opção daquelas pessoas, senão ela não consegue sair. Porque o mal que ela cometeu, ela tem que começar a fazer o bem a partir de casa. De casa, quer dizer, da própria máfia, para poder melhorar. Você está entendendo como é que é? Então, a situação, o vínculo identitário, ele é muito mais sério do que se pensa à primeira vista. Pensa só nessa expressão, vínculo identitário. E pensa na paragenética. Lembrando daquele princípio nosso da conscienciologia, que os afins se atraem, e que ninguém evolui sozinho. Por aí você vai ver. Entendi. Agora aqui, nessa reunião de líderes mundiais para a diminuição dos artefatos nucleares, vemos o Brasil, mais uma vez, alinhado com o Irã para defender seus próprios interesses políticos internos no beneficiamento de urânio para fins pacíficos. Mesmo que os fins internos sejam positivos, trata-se de uma solidariedade maligna, devido à parcela de responsabilidade no que diz respeito ao Irã. Como fica o processo da canga tribal nesse caso? A canga tribal e o problema também da solidariedade maligna é um fato aí na questão do PT, do Lula e do Amorim. Eles são favoráveis a Fidel Castro, Chagas, ao manejar, não é isso? Quem mais? Mais gente tem. Hein? Fidel, já falei. E mais gente por aí afora. Tudo negativo. Favorável a esse cara da Itália lá, que matou não sei quantos. Exato. Favorável às Farc, porque eles já chegaram à conclusão que tinha coisa aí que eles estavam ajudando as Farc. Por aí, só uma meia dúzia de solidariedade maligna que cria uma canga tribal. Por isso tem razão a hora que o jornalista fala das questões do PT e do Lula, né? O negócio não é fácil. Agora, nosso amigo, eu já vi que é você mesmo. Muita satisfação de ver você ressuscitado aqui conosco. Vê se aparece mesmo de vez em quando. Que tal você dar um pulo aqui para me ver sua cara? Muito tempo que eu não te vejo. Eu devo muito favor para ele. Chega aqui para a gente ver. Esse homem é um técnico, um certo assunto. Eu não quero falar, porque senão vocês vão saber quem é. Eu não sei se eu posso falar. Em seus ensinos vejo muita coisa do mestre Franz Bardon. O senhor pode falar a respeito do ensino dele em relação à magia? Olha, eu sou contra os processos de magia. Tem muita coisa de magia que eu já estudei, mas eu não entro nessa. Magia besteirada, cuidado, e besteirada diretamente da baratosfera. Abra o olho com isso. Olha lá, Aleister Crowley é superior ao Bardon.
E tem muita coisa negativa. Cuidado. Superior que eu estou falando em matéria de magia. E é muita coisa negativa. Ouvi em uma das tertulias sobre a megalomania. Eu me enquadro nessa. E já venho trabalhando para melhorar o quadro, mas não está fácil. Gostaria de uma orientação sobre um tratamento que possa me ajudar a resolver mais rápido. O laboratório da Consciência Cobaia é favorável? Ajuda. Mas agora o melhor é a consciencioterapia. Vai à consciencioterapia. Procura na OIC, que eles vão te ajudar em pouco tempo. Outra coisa, a primeira coisa tem que definir qual é a qualificação da sua megalomania, para depois ver como tratar. Gostaria de saber o que acontece comigo quando tento fazer o EV. Meu corpo se contorce involuntariamente sem que eu comande. Tenho vibrações, principalmente no umbilico chakra, passando em seguida para outras partes do corpo. Tenho movimento dos membros inferiores e superiores no ritmo acelerado. Estou preocupada, pois não sou eu que domino isso tudo. Poderia me dar uma explicação sobre isso? Olha, isso mostra assédio bem óbvio. É bom você trabalhar mais o estado vibracional mesmo, seriamente. Se tiver alguém aí que mexa com o estado vibracional, seria bom fazer arco voltaico em você, para melhorar isso aí. Devido ao processo do baixo, dos Países Baixos. O processo de todos os seus Países Baixos. O negócio está bem claro aqui. Sabe, umbilico chakra, quando a pessoa começa a sentir assim, é porque o sexto chakra já foi para o buraco, já houve processo de pré-kundalini, uma série de condições. E o EV, ele mostra essa realidade, como é que é. Agora, isso vai melhorar. Agora, seria bom você arranjar alguém que possa te ajudar nisso aí. A canga tribal é muito forte na Igreja Católica, pois a ideia que passa é que eles querem mesmo que nasçam pessoas sem um planejamento familiar. Ir contra o uso da camisinha é ir a favor da doença venérea, do crescimento das taras, dos filhos não planejados, da pedofilia? Sim. Se os católicos fossem bem intencionados, qual seria a melhor forma de lidar com a sexualidade? Olha, a melhor forma, seja católico ou não, é ter a fraternidade, levar a afetividade para dentro da sexualidade. Para tirar o lado animal da sexualidade e colocar o lado consciencial da afetividade. É a melhor coisa que tem em matéria de sexo, para ver se melhora. Porque senão, acontece isso. Pedofilia, que é um dos piores crimes que uma pessoa pode cometer. Eu sou sócio de meus pais em uma empresa familiar e me organizei durante 5 anos para contribuir no que for possível e depois buscar novos hábitos. Hoje estou chegando ao 6º ano e fico em dúvida entre fazer assistência aos meus pais, até porque eles esperam que eu dê continuidade, ou sair em busca de novos desafios. Me sinto motivado com o trabalho, mas sei que a relação societária entre nós não traz bons resultados para a empresa e também pode não trazer para a nossa relação familiar. O senhor conhece um pouco de minha realidade. Qual a sua opinião sobre a minha postura dentro dessa empresa familiar? Eu acho que você tinha que dar mais exemplo cosmoético. Se você não está conseguindo isso, melhor é cair fora, vai cuidar de sua vida e com isso você vai dar um exemplo para eles, que você não está satisfeito com aquilo que eles acham que é o paraíso. É uma situação. Mas para fazer isso, você tem que ponderar bem. Primeiro veja as vantagens e desvantagens, não somente suas não, mas de cada um dos elementos da sua família e das pessoas lá das societárias, quer dizer, a turma da sociedade, a relação societária. Agora, eu vejo o seguinte, do jeito que as coisas estão aí, está difícil isso aí melhorar. Se não tomar uma providência mais séria, vai ser difícil, mas você tem que ponderar bem, com calma, pensar bem, colocar os prós e contras no papel. No caso do acidente do avião com 98 pessoas, onde 87 poloneses pertenciam ao primeiro escalão do governo polonês, fica evidente que, além do velho avião Tupolev de 20 anos, há uma verdadeira decadência nos países da Europa Oriental. Além disso, poderíamos concluir que o motivo da viagem, a homenagem de 70 anos de uma tragédia, foi evento evocativo de acidente de percurso, sim. Mas isso, a própria mídia já falou, que isso tudo foi maligno, há uma maldição em cima desse processo. Agora, é como eu falei, o negócio todo é o seguinte, o erro
ele colocar todo o governo dentro de um avião velho, de mais de 20 anos, que um monte deles está caindo por aí afora. Segundo, colocar piloto que insiste com a coisa, um cara teimoso que acabou se matando. Esse piloto suicidou, né? Está na cara. Fez besteira. Então, o problema todo, em parte, ele tem razão. Uma coisa que você falou aí, ó, a verdadeira decadência dos países da Europa do Ocidente. Isso é mesmo. Está havendo, sim. Muita coisa tem acontecido nesse sentido. O povo sabe disso. Agora, é uma pena perder esse cara, porque ele era bom, ele estava conseguindo, entendeu? Argumentar a situação com equilíbrio. Professor Waldo, essa condição que o senhor falou da Zilda Arnes, né, que foi o caso lá do... Zilda Arnes, que foi o caso lá da igreja, eu não entendi muito bem essa relação que o senhor fez do problema que aconteceu com ela, do acidente de percurso e da igreja... assistida, devido ao Papa. Então isso irradia para todos eles. Quando começa a trabalhar no negócio da igreja igual esse, veja só o negócio simbólico. Uma pessoa igual ela, com uma das melhores pessoas que trabalhavam. Um pilar assistencial daquele trabalho. E cai a igreja em cima dela. Você vai falar, mas Valdo, isso é terremoto. E a vovozinha? O que eu tenho que ver com terremoto? Terremoto pega todo mundo. Mas por que justamente ela? Sendo que muitos se salvaram. Por que ela não? Havia uma má assistência violenta ali de alguma coisa. Pelo seguinte, a perda da dessoma dela é um fato. Todo mundo falou isso. Não era a hora dela dessomar. Isso aí não foi calculado. Isso é uma macro pecado destrutivo. Você lembra que eu falei? Examinando a coisa que eu vi aqui que o povo falou, isso foi uma macro pecado contra ela. Houve alguma coisa nisso. No caso, a igreja está mais mal assistida do que já era, né? Porque... Não, mas ela não era tão mal assistida. A igreja? Assim, não. Não fala a igreja, sim. A igreja está terrível. Mas ela, de algum modo, essa entrou na mulher onda. Era superior ao irmão. Em tudo que ela estava fazendo. Muito embora, do ponto de vista de cargo, de função, de executiva, não era, né, oficialmente na igreja. Mas ela era superior, por causa da assistência que ela, entende, mantinha. A mulher era boa. Professor. Agora, é terrível você pensar na conotação dos fatos. Você está vendo que o negócio está funcionando aí. Professor, agora me interessei pela pesquisa. É que, na verdade, assim, ó, eu fiquei fazendo algumas associações aqui. O pessoal aqui da Conscienciologia tem muita gente aqui que viveu na época dos cátaros, pelo que tudo indica, né? No tempo que eu frequentava o centro espírita, tinha uma médium que tinha me dito que eu havia sido um soldado cruzado, né? Não sei se isso é verdade, até então não confirmei. No espiritismo isso é comum. Agora é o seguinte... Ainda bem que não falaram que você foi Napoleão. Muita gente que Mas aí é o seguinte, aqui dentro, eu vejo que tem muita gente ainda que vem desse processo dos cátaros. Será que esses padres que às vezes aparecem aqui não tem a ver com aquela época lá ou não? Não é, gente, isso não. Esse aí é coisa mais séria. Cátaros aí, no caso, é pequenininho, perante eles na história. O negócio aí desse povo é mais sério ainda do que isso. Está acontecendo que a igreja é coisa... Você está entendendo as raízes do negócio, é coisa séria. Pois é, o retorno. Vou botar tudo aí, né? Agora, tem outra coisa também séria. É a Heurbeck. A Heurbeck está levantando a poeira de tudo isso aí, mexe. No Brasil, a primeira coisa que mexe é com a igreja. Eu vi que esse negócio vai engrossar a hora que o Emmanuel vem aqui, depois que o Chico dessoma, e ele fala para mim, eu vou para a Itália. Você não pode contar mais nada por aqui com a gente, porque eu vou ter que ressomar para ver se eu resolvo os processos lá. O resto que me está sobrando para mim. Ele falou bem claro. E outra coisa, eu falei com ele, que eu puder ajudar nas coisas, nós estamos por aqui. Agora, o que se passa? Ele foi para lá, na mesma hora eu saí do corpo, dias depois que ele renasceu, para ver aquele negócio. Então eu vi que ele foi atingido naquele hospital do Padre Pio. Então ele renasceu ali naquela área, eu já sei onde é que ele está. Está entendendo? Quer dizer, agora até é fácil para ir até lá, se precisar, qualquer coisa.
Nós estamos de olho nele para ajudá-lo. Ele vai fazer um desbloco lá, é infiltrado. O processo dele é de infiltração. Ele vai entrar na igreja. A Zilda, até certo ponto, era uma espécie de infiltrada também dentro do processo dela, infiltrada no trabalho que ela fazia? O que você acha? Aí precisava de examinar mais, eu não sei bem, né? Porque eu não cheguei a estudar certas coisas da vida dela. Eu só vi os efeitos do trabalho dela e o trabalho que ela fazia. Ela era uma senhora muito equilibrada. Outra coisa, ela estudou o processo de medicina, as coisas todas, ela não é boba, não. Uma grande mulher, assim, eu sempre achei. Então eu achei estranhíssimo. A hora que eu vi aqui, eu falei, ixi, deve ser mais uma que deu na cara. E ó, as provas estão aí, todo dia agora está caminhando o negócio, está mostrando bem que a minha suposição, a minha hipótese estava certa. É interessante no caso dela, porque a família toda é de freiras e padres e todo mundo envolvido com a igreja, mas né? Ela foi estudar medicina. Então esse que é interessante. Ela falou, eu quero salvar vidas. Isso aí, Ela falou, eu quero salvar vidas, mas se eu ficar como freira, eu vou muito pouquinho. Eu quero ser médica, eu quero ajudar as pessoas com mais conhecimento, de forma mais ampla. E aí ela juntou a questão médica. Chico Xavier, está com séria, entendeu? Tenho 25 anos e, como sou solteiro, acabo frequentando boates e festas com meus amigos, principalmente procurando conhecer uma menina legal. Não bebo nada. Entretanto, no dia seguinte eu fico muito diferente. Fico mais desorganizado, meus pensamentos ficam mais desordenados, minha motivação para fazer as coisas vai embora. Tento desassimilar, mas mesmo assim não consigo muito resultado. Isso é normal? Sim. Normal de assédio. Penso que não frequentar esses locais, mas isso diminuiria muito as chances de conhecer alguém. Poderia comentar? Olha, não é bom você ir só a boate e festa que a gente conhece as pessoas, não. Tem outras coisas. Melhore um pouco a qualidade do seu círculo social. Você vai encontrar gente boa. Não é só nisso. Um dos lugares mais sérios que você pode encontrar não é nem festa, nem boate. Não é, rave, e outras coisas mais, nos hip hop, e boteco, e esse problema dessas músicas aí e tal. Quais são as músicas? Funk, partidão, o que mais? Batistaca. É isso? Então, veja, existe, por exemplo, certos restaurantes granfinos que, às vezes, dali pode sair as melhores duplas evolutivas. Um jantar num restaurante mais sério é muito mais sério que isso tudo. É isso? Um ambiente adequado. É melhor escolher o ciclo social e sair dessa. Agora, ó, isso está se passando com você, você é uma esponja, estão te chupando. O cara não está nem bebendo nada e aparece todo bebido, chupado. Está na cara que tem assédio violento nisso, né? Segundo seus estudos, a pessoa que trabalha com a radiestesia, fazendo grafo para ajudar as pessoas, fica com algum problema? Não, depende da intenção que ela tem. Mas agora o processo todo é que tudo isso aí são instrumentos que podem ajudar, mas que pode também criar um problema da canga tribal. É preciso a pessoa ver. Tudo que usa muito, vamos dizer assim, uma instrumentação da situação, tem que ir com calma. Funciona, às vezes ajuda. Mas nós temos que funcionar mais de consciência para consciência, sem nenhum instrumento. Isso é o ideal. Mas às vezes a pessoa não consegue. Agora, se você mexe com esses instrumentos e se sente bem, seria bom você estudar o estado vibracional, que ele é superior ao processo. E você vai estudar mais a radiônica com o estado vibracional, vai ser melhor do que assim, sem nada. E isso pode ampliar a sua interassistencialidade. Você pode ajudar mais os outros. Quem é que está com o microfone aí? Professor Waldo, aqui. Aqui no B. No caso do Emmanuel, quando ele foi ressumar agora na Itália, isso é uma proexis para ele ou é
uma interprisão, no caso dele? O dele é mais interprisão, porque falta. Ele tentou ver se melhorar essas coisas, mas não consegue. Emmanuel tem muito envolvimento com a Igreja Católica, tudo dele falava dos negócios. Agora, tudo indica que ele teve relação, na época do J. Cristo, teve relação com a Igreja no Brasil. Então, isso aí é um problema, né? Ele está muito lá dentro da história. E agora tem bobagem, né? Aquele negócio, por exemplo, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Isso aqui é besteira maior que é. Se a gente for pensar nisso, se você for olhar nesse negócio, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, quando eu era rapazinho, e que o livro saiu, o que o povo falava, ele já falava Brasil, quer dizer, um braseiro, está tudo pegando fogo. Tinha essas piadas todas nessa história. Você está entendendo como é que é? Então, ele vai para recuperar alguma coisa. Você acha que o Chico... E ele está, ele foi no foco. Porque o Padre Pio era dos caras bons que fazia projeção consciente, tudo isso. E no caso do Chico Xavier, você acha que ele também vai ter uma nova vida? Aí eu não sei, aí preciso examinar as coisas dele, porque ele ainda tem muita repercussão, tem que assentar toda essa poeira dele. Isso é inevitável. Quando ele dessomou, tinha falado, olha, daqui a 8 anos não vamos ter problema, por causa do centenário do Chico. Foi batata. Eles vão me envolver nisso aí. Porque quem fez mais trabalho com ele fui eu, né? É o que acabou acontecendo. Eu já esperava por isso. É inevitável. Eu falei até para o Lógico, para a turma toda aqui nessa época, quando ele dessomou, faz 8 anos, né? 2002, né? Por aí, né? Quem é que está com o microfone aí? Tem alguém? Como é que é? Aqui. É você? O senhor tem conhecimento de alguma civilização ou planeta sem religião? Não, a maioria tem que ter uma adoração de alguma coisa, por causa de bicho. Você vê uma coisa que explica muito o processo de bicho, de adoração, é o imprinting que o Lodes estudou. Nasce o bicho e ele segue aquilo que dá comida para ele. Imprinting é justamente isso. Os patos atrás da mulher que vai dar o milho, está entendendo? Aquilo. Mas quer dizer, essa noção do sagrado, do misterioso, pois já tem vem que arranjar desde do subhumano. Para a pessoa se submeter, se sujeitar. Se sujeitar, presta atenção. O bicho precisa disso. Entende? Porque às vezes ele arranja uma força maior que pode ajudá-lo. Então acaba arranjando a dependência. É aí que vem as coisas. Então parece que isso é do bicho mesmo. É próprio de bicho. Eu fico pensando, ainda não examinei, mas, por exemplo, as bactérias devem ter alguma coisa. Porque as bactérias têm orientação, uma opção de coisa de defesa. Eu já escrevi até sobre isso. Há uma defesa bacteriana. Elas estabelecem como verdadeira, igual formiga. Agora, como é que é isso? Por quê? De onde vem? Como? Aonde tem estabelecimento de qualquer coisa regular é porque tem liderança. Pensa nisso. Como é que fica? Formiga, abelha, nós sabemos tudo do processo de liderança, como é que é essa situação toda, quem é que trabalha, quem não trabalha, como é que são os contingentes, não é? Dos exércitos desses bichos. Agora, presta atenção, como é que é a bactéria? Eu penso que com o tempo nós vamos entender isso mais. Mas a bactéria, eu já escrevi sobre isso. Por exemplo, eu vejo o vírus. Como é que o vírus age? Isso é só espontâneo, automático. A hora que ele começa a se defender, não dá jeito na porta, ele arranja outra. Então o vírus, ele arranja defesa. Estão se defendendo sempre. O bicho desse jeito, pequenininho desse jeito, já é assim. Então essa defesa é inevitável. Agora, onde começa a ter defesa, acaba tendo liderados e líderes. A hora que acontece isso, vem o processo da religião. Então a religião é uma necessidade em certas coisas, mas chega num certo ponto que não é mais. Agora, para você ficar livre do negócio, que há milênios está envolvendo todo mundo, por exemplo, pensa bem, como é que um judeu ortodoxo
vai deixar o processo do panjudaísmo que ele admite. Sendo que eles têm 5 milênios que estão, às vezes, mexendo com isso. Como é que fica? A defesa, os hábitos, a tradição, aquilo que a pessoa tem. Como isso é difícil para ele? Eu entendo esses meus amigos, por exemplo. Alguns conseguiram sair dessa, mas a maioria, tem muitos deles que rodaram. Mesmo querendo sair, eles tiveram que admitir. É mais uma vida enrolada. Agora, o que eu acho interessante é essa questão da proliferação dos segmentos, né? Porque se fosse só uma igreja católica, judia, mas assim, com o passar do tempo, vai desdobrando e multiplicando em outras seitas, né? E aí parece que o negócio vai em progressão geométrica. Mas aí é o problema da multidão. A multidão se nivela por baixo. Superpopulação e... Uma coisa muito séria que tem, que eu recomendaria você estudar, é o problema da organização de empresa. Como assim? Olha pela empresa que isso é impressionante. Por exemplo, você pega uma pessoa, tudo da estaca zero, não tem nada que foi feito. Ela tem uma ideia, então ela começa a querer fazer uma empresa. Daí a pouco ela tem um grupo que vai trabalhar para ela, ela faz uma empresa. Daí a pouco daquela empresa começa as filiais. Das filiais faz uma rede, aquilo vai indo. Chega num certo ponto, aquela pessoa que começou, às vezes ela está até contra tudo que ela criou. Ela cai fora e deixa pouco. Eu já vi isso tudo. O cara chegou à conclusão que aquilo tudo não era de interesse dele mais. Ele cai fora e deixa tudo para lá. Às vezes, ele arranjou milhares que estão fazendo aquele trabalho que ele criou. Isso é a multidão. A multidão se nivela por baixo. Eles não raciocinam. Aquilo tudo virou processo automático. Está entendendo? Agora, a empresa tem muito disso. Porque cada um vai se especializando dentro de determinada área, nas funções. Então, vem aquele processo da fisiologia interna. Você está entendendo? Da própria instituição. E isso é impressionante. Eu sempre que eu tive empresa, eu sei como é que é. Lá pelas tantas, se você olhar com todos os detalhes e colocar graxa em todos os mecanismos necessários, aquilo funciona por você. Você veja bem, eu tinha 3 procuradores com várias empresas no Brasil. Eu, às vezes, saía 40 dias fora do Brasil. Se pensava em determinada coisa, devido ao horário, o calendário dos trabalhos, dos compromissos, eu dava um telefonema e perguntava, como é que é? Quanto que está isso? Só com isso eu já sabia de tudo. Agora, tinha procurador para me assinar no meu lugar. Então, tudo aquilo funcionava por si. Você entende? Então, a vida é desse jeito. Então, veja, a formiga, as abelhas, tudo funciona desse jeito, cada um no seu. E como é que fica o cronograma, o organograma, o fluxograma da fisiologia? Isso é impressionante você pensar nisso. Agora, tudo é desse jeito. Agora, os assediadores sabem disso. Eles usam, então, através do assédio, para dominar cada vez mais. São as células terroristas. Que cria a baratosfera com essa situação toda. Professor. Aldo, essa questão do místico tem uma explicação que tem muito a ver com o senso comum. O senso comum explica as coisas do mundo de uma forma dogmática, aquilo é certo para eles. E entra também no místico. Será que teria a ver também com isso? Também é falta de conhecimento. O místico é o processo do dogma, né? E a pessoa se submete. Ela se sente bem porque não precisa de pensar. Muita gente não quer pensar, ele não quer refletir. Então ele fica pensado pelos outros, ele fica marionetado. É a canga tribal. A canga tribal é justamente isso. E eles precisam de arranjar um líder, alguém que eles sigam. É a cabeça para... Eu não quero pensar. Então essa pessoa, ela vive pelos pés, vive pelo estômago, vive pelo sexo. Tem as pessoas que vivem pelos pés, o outro vive pelo sexo, o outro vive pelo estômago, o outro vive pelos músculos. Presta atenção. É um monte de gente que não quer viver pelo cérebro. Observe. Um monte deles de todo lado. Mas isso cara, por exemplo, que só se dedica ao futebol. Ele só vive pelos pés. Uma prostituta só vive pelo sexo. Uma pessoa que é obesa e que come sem parar, essa que tem
180 quilos. Ela vive pelo gastrosoma. E por aí vai. O outro que vive pelos músculos, por exemplo, o cara que pratica artes marciais, o belicista, por exemplo, tudo é um processo da biologia, o bíceps. Eles não querem viver pela cabeça, eles não sabem usar os dois hemisférios cerebrais. Alguns já sabem usar o cerebelo, que é a psicomotricidade, arte marcial, por exemplo. Agora, isso é uma pena. Por quê? São bichos. Bichos, homens. Bichos, homens. É isso que eu chamo animal humano. A saída disso que seria o esclarecimento, o conhecimento, que é a saída dessa situação da humanidade. Agora, aqui também eu vi na fatologia, tem a canga psicológica. Eu não soube decifrar muito o que seria uma canga psicológica. A canga psicológica é da igreja, por exemplo, a canga psicológica. Que é a psique que está funcionando em cima das pessoas. A adoração que eles fazem. E outra coisa, eles usam todo tipo de arte. A escultura, a pintura, a música, a arquitetura, tudo para envolver a pessoa, para ela ficar basbaca. O processo, por exemplo, o santo, a hora que é a beatitude. O que é isso? Ele está em choque pela situação dele de adoração. Quer dizer, burrice total. Mas aí... Geralmente eles colocam aqui o coração dele. Tudo. Reportando... É uma besteirada, gente. Se vocês forem examinar o negócio friamente, dá pena. Mas é muita bobagem. Reportando os gregos. Agora, né? a pior coisa que tem, a hora que você chega e sente o cheiro da igreja. Só esse cheiro já começa a perturbar a pessoa. É o cheiro de incenso. Aquilo é um negócio bravo. Entende? Hein? A vela queimada. Mas é outra coisa. Reportando... Isso aí fascina, perturba, tonteia. Hein? Como é que é? Reportando aos gregos, eu posso dizer que a falta de conhecimento que leva à fraqueza humana que entra nisso. Mas veja, os gregos, eles não examinaram o negócio todo, eram os efluvos do vulcão. Eu sei, os mas... gases que estavam fazendo aquilo para tirar ainda era... Eu estou dizendo, nem sei se eles falaram isso, mas estou dizendo, independente deles, a falta de conhecimento leva à fraqueza humana que leva... Sim, mas eles, pelo menos da época, eles foram grandes, né? A Grécia Antiga conseguiu alguma coisa, a gente tem que tirar o chapéu. Ó, já tirei meu chapéu para ele. O negócio é sério. Pensaram alguma coisa na época. Mas agora, o que adiantou? Manter é muito difícil. Olha a Grécia atual. É um dos piores em matéria de economia, no buraco, tudo. Eu vi um filme que estava lá em Mykonos, e naquelas ilhas lá da Grécia, dá até pena. O povo tudo pelado na praia, uma pornografia violenta. Isso é filme agora, tirado da Europa, filme de 2006 para cá. Eles estão com um problema sério na comunidade europeia ali, de que a Grécia está com um problema sério econômico, eles estão tendo que... Mas também aquelas farras todas, aquelas ilhas lá, é um negócio. E outra coisa, isso eu falei aqui um dia desse, no filme, eles filmaram direitinho, e na praia está falando assim, é proibido a pessoa nadar nua, está todo mundo pelado. E está lá um quadro enorme, diversos idiomas, na própria praia. E é uma das principais lá. Essa não era Mykonos, não, aquela outra. Santorini, como é que é? Tem uma delas aí, tem um nome lá, dessas, das praias lá da Grécia. Então esse povo está mais na base da pornografia. A economia caiu, deve ter sido isso. Deve ter muita droga, muita coisa atrás disso, dá nisso. O que você queria? Sim, se posso. A página 26, ao final da fatologia, o ato de não se improvisar a cura da canga tribal. Você pode... O ato de não se improvisar a cura da canga tribal, quer dizer, não adianta improvisar, de não se improvisar a cura. Quer dizer, tem que dar um jeito. Você está entendendo? Tem que pensar que a canga tribal não é fácil, tem que combater isso com detalhes. O problema, ó, logo em seguida estou falando da reeducaciologia prioritária. Sem reeducação não vai não. A pessoa tem que saber. Como é que faz, por exemplo?
Essa meninada que entra no crack e morre depois, aí esses jovens todos que estão morrendo aí, que legiões deles estão morrendo todo dia, isso aí precisa de educação. O Brasil está assim por falta de educação. Por isso que o nosso prefeito aqui faz muita questão de educação e saúde, que é o caminho. Aqui está precisando. Uma beira de fronteira, com tudo quanto é tipo de contrabando. Aqui não era pior. Em 95, quando nós viemos para cá, a situação era muito pior do que está. Mas não havia tanto crack do jeito que tem. O crack existia só lá no coração de São Paulo, da capital, naquela ocasião. Agora, de lá, ó, esparramou por todo lado. O Rio agora tem crack, Porto Alegre tem crack, aqui tem crack. Quer dizer, os brasileiros são os craques. Mas são doutores no assunto de crack. Agora, é uma pena. Essa questão do crack aqui em Foz talvez seja a mais aguda de todas elas atuais. Porque o crack está começando a matar tanto quanto as armas. Que aqui ele só matava os outros através de tiro. Agora não. A própria pessoa está suicidando sem saber. Através do crack. Está se matando. Valdo, aqui em São Paulo tem a região central chamada Cracolândia. Até hoje. Pois é, mas o Brasil está se transformando numa Cracolândia atualmente, é o Brasil inteiro. São muitos lugares que estão assim com o crack. Você dá um jeito nisso. Eu queria saber assim, mesmo o Emmanuel lá na Itália, tendo toda a interpretação dele religiosa lá, interpretação corpocármica religiosa, ele tem conhecimento assim, ele tem, né, a lucidez dos processos aqui da Conscienciologia, né, no caso. Ele sabe alguma coisa, mas o problema dele é o seguinte, ele está por dentro de tudo, já foi gente de tudo quanto é jeito da Igreja Católica. Como é que faz isso? Então ele entrando lá, ele vai ter muito aquilo que nós falamos aqui. Forma holopensênica da situação. Agora, ó, se ele foi lá para a área do Padre Pio, mostra que ele deve ter vivido, foi lá. Uma das últimas vidas dele, está na cara. Mas como é que ele vê o senhor assim? No caso, ele tem uma relação com o senhor. Como é que ele vê? Não, ele é dos nossos amigos das pitchers, daquele povo todo. Ele, Chico Xavier, Eurico Passanu, tudo é da mesma gangue. Agora, cada um para um lado. Eu entrei para o lado do jeito que o transmentor entrou pelo mesmo lado. Eu entrei pelo lado, assim, que é do transmentor, que é outro, que é da racionalidade. Eles não. Ele foi pelo afeto, pelo atacom, abençoando. Quer dizer, eles foram muito maternais. Eu fui pelo lado paternal. Entendeu? Cada um faz o que pode. Agora, esse povo todo ainda é muito maternal. Esses que eu falei, todos os nomes aí que eu disse. Sim. Mas no caso aí, o senhor disse que vai precisar, no caso, se precisar, dar uma assistência lá na Itália, não, caso precise. No caso, astrofísico. Nós temos os amparadores que a gente mexe, sim, porque o Emmanuel sabe que a minha equipe é superior a deles lá, do Chico Xavier. Todo mundo sabe disso, o próprio Chico sabia. O meu maxi-mecanismo assistencial é brabo, não é o meu, mas eu sou deles, você está entendendo? O problema é todo. Não tem que falar que é meu, porque eu pertenço ao processo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 50 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 3 perguntas respondidas online e foram 197 acessos simultâneos. Hoje vamos ter 5 recados. IVO, curso Imersão Processioterápica, Alcir, Semana da Saúde em Portugal, Kátia, PAI, Obras Conscienciológicas, a mim, curso 40 manobras, Dulce, formação de autores. Pessoal, muito boa tarde a todos. Eu vim aqui comunicar que a OIC estará oferecendo de 30 de abril a 2 de maio o curso Imersão Processioterápica. É o primeiro curso de campo energético a acontecer no campus da OIC. Todos estão convidados. Esse curso a pessoa vai desfrutar de um campo autoprogessoterápico, vai poder ter uma conversa com o EPICOM em transe parapsíquico e vai poder fazer uma série de outras atividades, inclusive debates consciencioterápicos. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero convidar aos teletertulianos e os tertulianos aqui presentes a participarem da Semana da Saúde Holossomática aqui
acontecerá no campus da IAC, em Portugal, no período de 15 a 27 de outubro de 2010. Esse evento é realizado pela OIC em parceria com a IAC e objetiva integrar as teáticas da saúde, da consciência e da assistência internacional e universalista. Durante a Semana da Saúde, ocorrerão 2 cursos de campo, que é o Imersão Progessoterápica e o Praxis Multidimensional. Ocorrerá também 3 eventos científicos, a 6ª Jornada de Saúde da Consciência e o 4º Simpósio de Autoconsciencioterapia. E também haverá o evento de confraternização do 10º aniversário da IAC. Então, os interessados podem obter mais informações junto ao site da OIC e também da IAC. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Reaprendência e da Uniescom, nós gostaríamos de convidar os interessados para o PAR especial de obras conscienciológicas. São 10 livros que serão analisados e debatidos em grupo, livros de autores da Conscienciologia, e o programa ocorre quinzenalmente, nos sábados pela manhã. A turma é presencial e também ela é online, de modo que pessoas residentes fora de Foz do Iguaçu podem se inscrever. O curso custa R$ 390, pode ser dividido em 6 vezes e tem descontos para pessoas com menos de 18 anos e maiores de 60 anos. Quem tiver interesse, nós estamos pedindo que se inscreva até amanhã, quando nós faremos um balanço do número de inscritos para ver se vamos, de fato, ministrar o curso. Então, nós estamos precisando que, pelo menos, no mínimo, mais 10 pessoas se inscrevam para que a turma, de fato, possa ocorrer, tá bom? Mais informações, vocês podem entrar em contato com o e-mail contato@reaprendência.org ou com a recepção do CAEC, que é 45-3525-2652. Obrigada. Boa tarde. Eu estou aqui para convidar todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. É um curso indicado para aquelas pessoas que desejariam treinar mais na prática as manobras energéticas, visando uma qualificação do seu domínio energético no dia a dia. É um curso eminentemente prático, vai ser ministrado pelo professor Ipicom Mário Oliveira. Ele ocorre em 2 módulos, o próximo daqui a um mês, no dia 15 e 16 de maio, e o outro no mês de junho, dia 12 e 13. O curso acontece em 2 finais de semana. Para vocês avaliarem se, de repente, vale a pena treinar essas manobras, eu vou ler 3. Homogeneização da descarga bioenergética. Reunificação da corrente energética. Tentáculos energéticos. Será que a gente precisaria melhorar um pouco essas manobras? Fica aqui o convite, a inscrição na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. O meu convite é para o curso Formação de Autores. É uma parceria da Unescom e do CAEC, que se inicia no próximo dia 8 de maio. É um curso voltado para aquelas pessoas que estão querendo ou já começaram a escrever um livro conscienciológico. Querendo mais informações, a Secretaria do CAEC é um curso modular que provavelmente termina no início do ano que vem, e os encontros são em torno de bimestrais. Mais informações também com os autores da Conscienciologia. Obrigada a todos. Lembramos que o verbete eleito para amanhã foi irração e a especialidade autorraciocinologia. Obrigada e boa tarde a todos.